seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para darmos continuidade à jornada espiritual. Primeiro Deus, 10 dias de oração, vida plena, princípio divino para uma saúde ali, para uma saúde integral. Nós estamos aqui no terceiro dia e a gente fica feliz porque o Senhor, você, está conosco durante esse terceiro dia. Hoje falando sobre a saúde física. Saúde física, e o nosso texto principal está em Êxodo capítulo 23, verso 25. Convido você para fazermos uma oração antes do estudo de hoje. Querido amado Deus, obrigado pelo teu amor e teu cuidado para conosco. Obrigado porque o Senhor se preocupa com a nossa saúde como um todo. Que tudo aquilo que viemos aprender de Ti, possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado. Que possamos não apenas praticar, mas ensinar outros também a praticar esses ensinos. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, louvado a Deus. Êxodo capítulo 23, verso 25, diz o seguinte: Adore o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Amém? Deus seja louvado. Como adventista, acreditamos que o cuidado com a saúde é um ministério importante e um meio eficaz de testemunhar sobre a nossa fé. No entanto, esses ministério deve ser exercido com equilíbrio e sabedoria. É um ministério que precisamos ter cuidado ao cuidar e administrar, ao testemunhar e tudo mais. Os princípios adventistas de saúde abrangem uma variedade diária, incluindo como dieta, exercício físico, repouso e espiritualidade. Então não é só uma parte, é um todo. Como a gente viu no primeiro dia, a questão da saúde integral é um todo, físico, mental e espiritual. Os princípios adventistas de saúde abrangem essa grande variedade. É importante ensinar esses princípios de maneira equilibrada. Ajuda a garantir que todas as áreas sejam compreendidas e valorizadas. Não adianta a gente focar no exercício e esquecer a dieta, ou focar na dieta e esquecer o exercício. Aí deu um exemplo aqui: o equilíbrio ajuda a prevenir ao extremo, como focalizar demais em uma área, como por exemplo a dieta, enquanto negligência a outra, como no caso exercício e o repouso. Isso pode levar a uma visão distorcida em relação à saúde. Como a gente tem a questão do equilíbrio, né? Nem 8 e nem 80, mas manter ali um equilíbrio. Tem pessoas, quando se trata de saúde, vai para um lado extremo e outros não tanto, mas é preciso ter ali aquele cuidado ao viver os princípios de saúde e ao ensinar os princípios de saúde, para que não se torne algo assim muito duro para as pessoas, ou que as pessoas tenham uma visão errada da verdadeira mensagem de saúde. O desejo de Deus para seu povo. Diz: o Senhor deseja que cada pastor, cada médico, cada membro da igreja tenha cuidado em não estar com o que desconhece, nossa fé, a que faça súbita mudança no regime dietético, sujeitando-os assim a teste prematuro, ou seja, não tentar colocar no outro essa mudança radical. Você não pode mais comer carne, você não pode mais fazer isso, porque se você comer, você vai para o inferno, isso é pecado, Deus disse que não pode, acabou. Não. Tem que ser gradualmente. Por exemplo, alguém que quer se tornar vegetariano, ele não pode simplesmente deixar de comer tudo de uma hora para outra. Ele primeiro deixa de comer a carne vermelha, depois deixa de comer o frango, depois de comer a carne de galinha caipira, depois deixa de comer o peixe, e aí até ele se tornar 100% vegetariano. Tem que ter esse equilíbrio. A gente viu na lição de ontem, essa questão aí de ir aos poucos, devagar. Isso aqui: apresente-se os princípios da temperança em sua mais atrativa forma. Esse é o convite de Deus para nós, que nós apresentemos os princípios de saúde, da temperança em sua mais atrativa
forma, para que de fato possamos estar conquistando o coração dessas pessoas para o reino de Cristo. A obra de santificação está ligada aos princípios bíblicos de saúde. Mas sim, a santificação não é uma teoria, uma emoção, ou uma forma de expressão. Ela é um princípio vivo, ativo, que permeia diariamente a vida. Os hábitos no comer, beber, vestir precisa conservar a saúde física, mental e moral, né? Assim, poderemos apresentar ao Senhor não uma oferta corrupta por mau hábito, corrompida por mau hábito errôneo, mas um corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 8. Então, se a gente cuidar da nossa saúde, alimentar de forma correta, temos uma vida equilibrada, conforme a sua vontade, a gente está apresentando a Deus nosso corpo como algo santo diante dele. Então, a santificação tem a ver também com a alimentação, tem a ver com a saúde. Se o ser humano alimenta de boa vontade a luz de Deus em sua misericórdia, lhe dá acerca da reforma de saúde, pode ser santificado pela verdade, tornando apto para a imortalidade. Então, o tempo em que vivemos nessa terra é um processo que nós chamamos de santificação. Então, cada dia a gente tende a ficar mais perto de Cristo e temos a ficar mais longe de nós mesmos e desse mundo decaído. Ele diz, se porém eles menosprezar essa luz acerca da reforma de saúde, e viver em transgressão da lei natural, terá que pagar a pena. Então diz que aquele que destruir o corpo, né, Deus o destruirá no fim. Então precisamos cuidar do nosso corpo como um templo do Espírito Santo. O texto inicial diz: adore o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês, e tirará do nosso meio a enfermidade. Se nós nos alimentarmos de forma correta, se buscarmos ter uma vida de santificação, de acordo com a vontade de Deus, a gente não vai estar adoecendo. É isso que Ele nos promete. A fim de conservar a saúde é necessário a temperança em tudo. A temperança nada mais é de um equilíbrio, né? Um equilíbrio em tudo. No trabalho, no comer e no beber, né? Quer comais, que bebais, façais qualquer outra coisa. Façai tudo para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, tem pessoas que se matam, trabalham demais, não tem tempo para nada na vida. E tem pessoas também, por exemplo, que comem demais. A vida é trabalhar, comer, dormir, beber e assim vai. Nosso Pai Celestial enviou a luz da reforma de saúde para nos guardar dos maus resultados de um apetite pervertido, para quem ama a pureza e a santidade saiba usar com discrição as boas coisas que Ele providenciou, a fim de que, exercendo a temperança na vida, sejam santificados pela verdade. Nós somos santificados pela verdade quando buscamos viver essa verdade, principalmente quando se trata da questão da pureza, a questão da alimentação. Então, se eu quero ter uma vida mais saudável, se eu quero ter uma vida de conformidade com a vontade de Deus, é preciso que eu busque viver esses princípios de saúde. E eu serei santificado pela palavra de Deus quando eu busco ter um regime alimentar conforme a vontade de Deus, quando eu busco essa questão do exercício físico. Deus, Ele fala com você. Deus, Ele fala comigo através de sua palavra, mas Ele fala também através da nossa mente. Então, se nos alimentarmos de qualquer jeito, alimentarmos de forma errada, a nossa mente vai estar destupada ou vai estar corrompida e muitas das vezes não conseguiremos identificar a voz de Deus falando ao nosso coração através da nossa mente. Quando a gente viu isso na lição de ontem, quando a gente come de qualquer jeito, quando a gente se alimenta de comidas que Deus não quer que comamos, o inimigo ele toma controle da nossa mente. Eu tenho certeza que você e nem eu queremos que o inimigo tome controle da nossa mente. Por isso, uma mente santificada é uma mente que se alimenta segundo a reforma de saúde,
segundo as orientações de Deus para a nossa vida. Os homens que contaminam o templo da alma, né? O templo da alma, o corpo, e Deus os chama a despertarem e lutarem com todas as forças para reconquistar a varonilidade que ele conferiu. Diz, só a graça de Deus convence do pecado e converte o coração. Somente a graça de Deus. Então, que a graça de Deus nos converta todos os dias do pecado, né? Do pecado, da glutonaria, da bebedice, de tudo aquilo que nos distancia de Deus, que tende a levar a nossa mente para longe dos princípios santos de Deus para a nossa vida. Então, que tenhamos de fato uma vida conforme a vontade de Deus. É impossível agradar a Deus se não vivemos de acordo com a sua vontade. Deus, os escravos do consumo alcançam poder para quebrar as algemas que o prende. De quem? De Deus. Eu peço ajuda de, eu não consigo deixar de comer isso, eu não consigo deixar de beber isso, meu Pai do céu, como é que eu vou fazer? Peça ajuda a Deus. Dependa 100% dele e ele vai te abençoar, ele vai te ajudar a vencer essas guerras, essa batalha a qual você está vivendo. Diz que aqui, é impossível alguém apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, enquanto se entregar aos hábitos que privam de vigor físico, mental e moral. Né? Mental e moral. Então não adianta eu querer ficar pedindo, Senhor me ajude, Senhor me abençoe, Senhor cuide de mim nessa área, se eu busco ainda, se ainda pratico coisas que não é da vontade de Deus. Então, quando eu me alimento de forma incorreta, quando eu consigo em fazer aquilo que Deus não aprova, eu estou distanciando Deus da minha vida. Eu estou, como se diz, eu estou tapando os ouvidos para ouvir a voz de Deus falar ao meu coração, através da nossa mente. Que nós possamos nos alimentar de maneira saudável, de maneira correta, de maneira que agrade e honre o nome de Deus. Que seja uma glorificação para o nome de Deus. Essas desculpas não são válidas, pois temos o conhecimento. Se existe alguém em que Deus vai pedir conta, esse alguém é eu, esse alguém é você, que temos conhecimento da palavra de Deus, nós temos o Espírito de Profecia, nós temos o livro, aqui está falando do livro Temperança, conselhos sobre saúde, está ali o guia sobre regime alimentar. Então tem muita coisa que Deus falando a nós, ele só torna clara a lei natural, torna clara a lei natural e insistir na obediência a ela. É a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo. Então, se eu quero viver a mensagem do terceiro anjo, eu preciso ter muito forte na minha vida a reforma de saúde. Diz aqui, a ignorância já não é escura para o transgressor da lei. A luz brilha com clareza e ninguém precisa ignorar, pois o grande Deus mesmo é instrutor do homem. Todos estão obrigados pelo mais sagrado dever a dar atenção à filosofia saudável e à experiência genuína de que Deus lhe está agora proporcionando em relação à reforma da saúde. Presta atenção aqui, Presta atenção para cá. Todos. Quando eu gosto dessa palavra toda porque não deixa ninguém fora. Todos estão obrigados. Eu vou ser... Não, é obrigado. Pelo mais sagrado dever a dar atenção à filosofia saudável e à experiência genuína que Deus está agora proporcionando com relação à reforma de saúde. O que você sabe sobre a reforma de saúde? Você tem buscado viver essa reforma de saúde na sua vida? Se não, que você possa buscar a viver essa reforma de saúde. E que Deus deseja que o assunto seja debatido e a mente do público profundamente despertada a verificá-lo, pois é impossível homens e mulheres apreciar as verdades sagradas enquanto se acha sob o poder de mau hábito ou hábitos pecaminosos, destruidores da saúde,
e enfraquecedora do cérebro. Não tem como o ser humano se concentrar e aprender de Deus enquanto sua mente está doente, enquanto a sua mente está longe de Deus, enquanto os pensamentos dele é de rebelião contra Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas se levantar contra a igreja de Deus, contra o espírito de profecia, contra os ensinos de L.G. White, de Deus através de L.G. White, que tem nos dado muitas orientações importantes em relação à reforma de saúde. Muito antes de qualquer pesquisa dizer que o café fazia mal para a saúde, Ellen White já havia alertado de que o café era algo mal, não era algo bom para a nossa saúde. E hoje a ciência comprova de que o uso da cafeína não é bom para o nosso corpo. Então que possamos nos voltar mais para essa mensagem importante para a nossa vida hoje. Dizendo, presta atenção, isso aqui é interessante, no livro Medicina e Salvação, diz, se os enfermos e sofredores fizessem apenas o melhor que sabe com relação a viver os princípios da reforma de saúde, perseverantemente, em 9 casos de cada 10 ficariam livres de seus males. 90% das pessoas que hoje sofrem de alguma enfermidade, se ela fizer um esforço em viver tudo aquilo que ela sabe dentro da área da saúde, elas ficarão livres dessas doenças. 90% ficariam. Se 100%, 90% ficaria livre de suas enfermidades. Muitas vezes o que precisa é nos voltar e praticar aquilo que já conhecemos. Aqui na aplicação para a nossa vida hoje, diz aqui, na perspectiva adventista, saúde e santificação estão intimamente ligadas. Acreditamos que o cuidado com a saúde física, mental e espiritual é fundamental para uma vida plena e saudável. Fomos comprados pelo precioso sangue, pelo precioso infinito da vida e da morte de Cristo, a fim de viver em uma gratidão e fidelidade para a glória de Deus. Diz assim, cremos que a santificação envolve a reforma da mente, a mortificação da obra da carne e ajuda a ter uma vista abundante em Cristo. Uma vida, melhor dizendo, abundante em Cristo. Porque os que afastam do pecado e nos aproximam de Deus, viver os princípios de saúde faz parte do processo de santificação, pois envolve cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Quanto mais santificado, quanto mais cuidar do nosso corpo, mais santificado ele será pela manifestação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Pergunto para você, você quer ter o Espírito Santo de Deus em sua vida, em seu corpo? Quer você ser o templo do Espírito Santo? Então consagre sua vida a Deus todos os dias, buscando se alimentar de forma saudável, de forma que agrade, de forma que honre e glorifique o nome desse Deus. Diz aqui, adore o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirareis as enfermidades do meio de vocês, diz o nosso Deus. Ele quer tirar a enfermidade do nosso meio, mas para isso precisamos fazer a reforma de saúde. Precisamos buscar, de fato, viver uma vida de conformidade com a sua vontade. E aqui pede, ore para que Deus ajude você a fazer a mudança significativa de hábito, bem como ensinar de maneira clara e equilibrada a mensagem de saúde a outras pessoas. Peço que Ele esteja com você nessa jornada de mudança necessária para todo aquele que busca uma vida de santidade. Sabe, Deus está disposto a nos ajudar. Ele está ao nosso lado todos os dias, a cada segundo. Precisamos consagrar a nossa vida a Ele. Que você consagre sua vida ao Senhor hoje. Que você busque viver uma vida de conformidade com a sua vontade. Que haja uma reforma de saúde na sua vida e na minha vida. Que nós tenhamos uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Amanhã eu espero você novamente
a partir das 5 horas da manhã, com o tema saúde emocional. Saúde emocional. Deus, ele se preocupa com a nossa saúde. E ele se preocupa com a nossa saúde como um todo. A gente viu no primeiro dia, saúde integral. Um time de saúde e princípios. Hoje falamos sobre a saúde física. Amanhã, saúde emocional. Que Deus te abençoe, que Deus capacite a sua vida cada dia para seguir os princípios da vontade de Deus para a sua vida. Convido você nesse momento para juntos fazermos oração ao nosso Deus. Querido amado Deus, louvado e agradecido seja o teu santo nome pela mensagem da reforma de saúde que o Senhor nos proporciona a cada um de nós, como filhos do Senhor, que possamos com sabedoria, com inteligência, com o Espírito Santo de Deus, poder ensinar as pessoas essa mensagem de modo claro, de modo que elas entendam, de modo que elas busquem viver, e que nós possamos ser equilibrados, conforme a tua vontade, que possamos ser temperantes, até mesmo no ensinar a tua palavra. Que o seu Santo Espírito habite e continue habitando no coração de cada pessoa que tem nos acompanhado aqui no PG Espaço Esperança. Que o Senhor abençoe a sua família e que ele seja uma luz a brilhar aonde quer que esteja. Essas bênçãos nós pedimos e agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado por nos acompanhar aqui no PG Espaço Esperança. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe aí também os seus comentários e eu espero você amanhã para mais um estudo da Palavra de Deus. Tchau, tchau e fiquem todos com Deus.